Bom dia, igreja. Saudade de vocês. Eu estou à vontade aqui, gente. Vim até descalço, porque eu estou na casa do papai. Amém? Deus é bom em todo o tempo. Eu tenho uma palavra para trazer para o teu coração, que falou muito ao meu coração, né? Eu, Rose, fomos muito edificados através dessa palavra. Queremos compartilhar com vocês, com a igreja. Vocês têm um acróstico muito bom, IBM, né? IBM é muito bacana, né? Já deu certo, né? Já deu certo. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode ligá-la, né? Ultimamente tem mais gente ligando que abrindo, né? Então você pode ligar a sua Bíblia aí no livro, né? Na Atos dos Apóstolos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a fundação da igreja. Nós vamos falar um pouquinho sobre apostolado. Nós vamos falar um pouquinho sobre igrejas apostólicas. Nós vamos falar um pouquinho sobre características de um povo e de uma igreja apostólica. Você faz parte de uma igreja apostólica. Você é um povo apostólico. Você está aqui nesta manhã de domingo. Diz muito respeito daquilo que você pensa, sonha e busca do céu para a sua vida e transformação dela e de todo o meio que você vive. Então eu quero compartilhar algo aqui para o teu coração, para que você viva de uma maneira diferente a partir desse domingo tão lindo que o Senhor nos fez. O último domingo do mês de novembro, o penúltimo mês do ano. Não sei se você se deu conta, mas nós temos 12 meses do ano, não é verdade? O primeiro e o segundo mês do ano, ele quase que não existe simbolicamente, numericamente, né? Ele tem o nome de janeiro e fevereiro, mas a partir de setembro, que é o mês 9, na realidade é 7, setembro. Outubro é 8, novembro 9, dezembro é 10. Isso não quer dizer que o ano deve começar em março, como a gente costuma dizer. Muito pelo contrário, quero trazer uma palavra aqui para o teu coração, que o ano de 2019 vai começar agora. Sabe qual é a vantagem de às vezes você começar um ano já lançado? Eu não sei se você... Eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo, fui bancário durante 27 anos, cheguei à diretoria de banco, fui diretor executivo. E aí uma das coisas que as empresas elas lutam muito é começar o ano lançado. Ou seja, é você produzir coisas para iniciar o dia 1º do ano seguinte já numa velocidade máxima. O que a maioria das pessoas fazem? Bom, vamos... Natal, Ano Novo, lá para o dia 10 de janeiro eu vou começar a me movimentar. Gente, mas tem gente já a 100 por hora que já saiu lançado na sua frente e vai conquistar muitas coisas antes de você, porque você decidiu dar uma largada de tartaruga lá pelo 10º dia do ano. O que eu quero dizer a você que você precisa agora, a partir deste dia de hoje, começar a correr rumo a 2019, que será o melhor ano da sua vida. Amém? E eu não estou dizendo o melhor ano da sua vida olhando para o seu umbigo, não. Estou dizendo o melhor ano da sua vida, o melhor tempo de colheita daquilo que você plantou, não só para si, mas para os seus discípulos, para a tua casa e para a igreja e para o reino. Eu não sei o que você pretende levar para o céu, mas eu quero te dizer que você só pode levar uma coisa para o céu. Uma única coisa você pode levar para o céu: vidas. E a Bíblia diz que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ser recebidos com palmas por aqueles que nós alcançamos. Olha que doideira. Queridos, você está fazendo coisas que você não faz ideia do que você está fazendo. Você está pregando o Evangelho com seu testemunho de vida em lugares que você jamais imaginou. Pessoas estão se entregando a sua vida a Jesus pelo seu testemunho, e você não sabe disso. E essas pessoas, algumas delas já partiram para o céu. E elas estão lá esperando você chegar. Quando você chegar, elas vão bater palmas para você. O que eu quero dizer essa manhã é que na sua vida apostólica, qual é o tamanho dessa fila indiana que você quer formar no céu? Quantas pessoas vão estar te esperando?
E é acerca disso que eu quero falar, sobre algumas atitudes que eu e você precisamos exercer em cada dia da nossa vida. Vamos ler alguns versos aí do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos vai falar da história de Paulo em Éfeso. O que aconteceu com Paulo em Éfeso? Por que ele foi lá em Éfeso? O que ele fez lá? E tem tudo a ver com a minha atitude, com a tua atitude nos dias de hoje. Principalmente a tua atitude aqui em São Gonçalo, no Jardim Catarina, no seu quarteirão, na sua casa. A partir do verso 1 vai dizer assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? Creram? Eles responderam: não, nem sabemos, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isto continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais de Paulo, que Paulo usavam, eram levados e colocados sobre enfermos. Estes eram curados, e suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram de casa nus e feridos. Que Deus aplique essa palavra no meu e no teu coração. Quero trazer aqui uma perspectiva acerca desse tempo. O que é Éfeso? O que representava Éfeso? Éfeso era uma grande cidade, uma cidade moderna. Pra você ter uma ideia, Éfeso tinha sistema de esgoto naquela época. Gente, hoje muitas cidades não têm sistema de esgoto, e Éfeso tinha sistema de esgoto. Éfeso tinha uma arquitetura muito bem arrumada, mas lá também tinha 2 templos. Um templo da deusa Nike. O Nike não tem nada a ver com a marca, o americano não criou Nike, não. Nike quer dizer vitória, por isso que os americanos usam, mas era uma deusa da vitória. E tinha um templo, Diana, né? Diana dos Efésios. E tinha um problema nesse Diana dos Efésios, é que a Diana, também chamada como Rainha dos Céus, agora você está entendendo por que existe um negócio chamado Rainha dos Céus. Lá eles vendiam medalhinhas, imagens. Agora você imagina um povo vivendo de uma economia, produzindo medalhinhas e imagens, se convertendo e não comprando mais medalhinha e imagem. Era um problema econômico para a cidade.
Por isso que em Aparecida é muito difícil de pregar o evangelho, porque ali vende-se muita medalhinha, muita imagem, muito tudo. Então nós estamos falando de uma cidade que tinha essa característica. Também existe, não é? Historicamente conhecido que Maria morou nessa cidade e lá ela morreu. Só que houve um concílio defendendo 2 dogmas marianos: a Assunção, que ela subiu aos céus, e Mater Dei, Mãe de Deus. Foi lá em Éfeso que foi feito esse concílio e foi declarado isso. E dentro de todo esse conhecimento sobre essa região que eu quero falar, o que existia lá e talvez existe hoje aqui, talvez existe hoje em São Gonçalo. A dificuldade que Paulo teve lá, você e eu temos aqui. Não tem nada de novo, não tem nada de novo. Ah, mas Paulo era cheio do Espírito Santo. Ei, não existe Espírito Santo mirim. Espírito Santo é pleno nele, em Jesus, em mim e em você. É o mesmo Espírito Santo que transformou, curou e fez milagre, está hoje disponível para você, dentro de você, desejando fazer através de você. Então, dentro dessa perspectiva, eu quero trazer aqui alguns princípios de uma identidade de uma equipe apostólica. O que eu estou querendo dizer sobre equipe apostólica não é o dom de governo apostolado. Você não precisa ser uma igreja apostólica. Para ela ser igreja apostólica, você tem que ter um líder com um título apóstolo. Não, isso menos importa, menos importa. O meu pai espiritual, o pastor Carlito Paz, ele é um grande apóstolo, mas ele é um pastor. Ele, em momento nenhum, ele entende que o chamado dele é de apostolado, mas não é por causa disso que ele usa o título apóstolo. Isso é um dom de governo. Mas o apostolado que eu quero dizer aqui é transformação. Quando o título apóstolo, o nome apóstolo, ele vem de Roma. Quando Roma conquistava uma região, ela mandava um comandante para aquela região, para naquela região colocar a cultura romana, o jeito de Roma governar e transformar a maneira que aquele povo deveria pensar. O apóstolo, uma igreja apostólica, ela é conhecida por transformar a comunidade. Existem vários modelos de igreja. Podia dizer aqui umas dezenas de modelos de igreja, mas eu quero ressaltar 3 delas. A primeira é aquela igreja que ela é enclausurada nela mesma. Então, ou seja, ela é fechada, é quase um clube. As pessoas entram lá, ali, o Shekinah e tal, não sei o que, é uma bênção. Só que o que está acontecendo da porta para fora não interessa para ela. Ah, está acontecendo criminalidade, vamos orar para transformar, mas eu não me envolvo em nada disso. Não participa de nada da sociedade. O negócio dela é só estudar a Bíblia e descer todos os princípios bíblicos para a Bíblia. Viva crente cabeção, sabe tudo de Bíblia, mas da porta para fora não vive nada da Bíblia. Esse é um modelo de igreja. Segundo modelo de igreja, estou falando das mais importantes, né, dos maiores. O segundo modelo de igreja é um modelo de igreja reacionária. Ou seja, tudo que estiver acontecendo, ela reage, ela critica, ela desce o pau, ela faz mal, ela é uma igreja que vai contra tudo que acontece. Não, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. É uma igreja que só fala mal das coisas que estão acontecendo. Eu acredito na igreja transformacionista. É uma igreja que está na sociedade, se preocupa com a sociedade e transforma a sociedade. Ela influencia o governo, a mídia, a educação, ela influencia a família, ela influencia outras igrejas, ela influencia dons, talentos das pessoas, ela empodera, transforma, envia. Essa igreja eu acredito. E é sobre essa igreja que eu vim aqui falar essa manhã. Amém? Então, o primeiro princípio que eu quero que você entenda é que a igreja, ela sendo apostólica, ela tem uma identidade apostólica, ela vive em movimento. Verso 1, vive em movimento. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Gente, na boa, eu e Rose, nós
servimos durante 5 anos em tempo integral na Colina, lá em São José dos Campos. Muitos de vocês não conhecem. E eu fui líder de vários ministérios dentro da Colina. Mas uma coisa nos preocupava demais. Colina era um monte da transfiguração. Sabe, ali tudo acontecia. Shekinah, o negócio era louco. Ai, que benção. A Colina tem uma grande área aberta, tem um pasto lá de quase 200 mil metros quadrados. E se algum empresário decidir construir prédios residenciais, faz fila de crente querendo comprar lá para estar mais perto da Colina. Mas isso nos incomodava, porque a gente estava vivendo um monte de transfiguração dentro do monte da transfiguração. Isso é muito cômodo, isso é confortável. Quando Pedro, João e Tiago subiu o monte e chegou lá e Jesus se transfigurou e apareceu a ele Moisés e Elias, Pedro, movido por um desejo do monte da transfiguração, falou: vou fazer 3 tendinhas, vamos ficar aqui em cima mesmo, lá embaixo tem que expulsar demônio, tem que dormir em qualquer canto, a gente fica varando noite, o negócio não está bom não, aqui no monte da transfiguração é muito confortável. Queridos, vocês estão confortáveis aqui dentro da igreja. Eu falei para o pastor Marcelo, para o teu líder, para o teu pai espiritual, e eu tive uma conversa antes de descer aqui, que Deus me deu uma visão sobre vocês. Vocês não têm que comprar propriedade do lado para aumentar o tamanho disso. Vocês têm que abrir novos campos. Porque uma pessoa que mora a 10 quilômetros daqui, ela pode até vir de vez em quando aqui, mas ela não vai se conectar aqui. A primeira chuva que ela pega, com trânsito, tudo parado, ela desiste e procura uma outra igreja que não é tão relevante quanto vocês. Vocês precisam começar a trabalhar isso na mente de vocês. Querido, uma igreja apostólica, um movimento apostólico não diz respeito ao teu conforto. Paulo, ele poderia ficar confortável em Corinto. Corinto era uma igreja estabelecida. Ele decidiu atravessar os montes, as regiões montanhosas. Hoje é fácil se deslocar de um canto para outro. Se a gente veio aqui, a gente veio de carro. Mas se a gente quisesse, viria de avião. Então 2 palitos, estou aqui. Antigamente era a pé. Muita gente fala assim: tinha cavalo. Não, tinha jumento, no máximo. Que nem todas as vezes ele estava afim de fazer serviço. E às vezes a gente se conforma com esse conforto que a igreja oferece: ar-condicionado, lugar amplo. Sabe, às vezes, eu e Rose, um dos ministérios que a gente tem é plantação de igrejas. E às vezes eu sou chamado em lugares, segunda-feira eu vou estar numa cidade também aqui no Rio de Janeiro, que é uma história muito linda. Uma pessoa mudou daqui para São José porque o filho foi estudar lá. Aí na primeira semana que ela chegou lá, ela conheceu a igreja da cidade, porque ela não queria mais morar nessa cidade aqui no Rio de Janeiro, não queria, não quero mais e tal, e ficou lá. Só que ela mergulhou lá em todas as instrumentações que a igreja da cidade tem. E o que aconteceu com ela? Passado 9 meses, ela falou assim: eu não tenho que mudar da minha cidade, eu tenho que transformar a minha cidade. Ela voltou para a cidade, estão com 3 células lá, estão plantando uma igreja lá. Que essa tem que ser a minha e a tua motivação. Não é ir para o monte da transfiguração, é a partir do monte da transfiguração transformar o mundo. E essa realidade tem que arder no teu e no meu coração. Querido, às vezes as pessoas falam assim, né? Nós tínhamos um carro muito confortável e tal, e Deus colocou no nosso coração de irmos para os Estados Unidos para conhecer o movimento da iHope, da Bethel, para estar lá. Uma coisa é você ler livros, outra coisa é você ver lá o que acontece. Foi na casa do Billy Graham, nós fizemos vários lugares que nós fomos, nós investimos nisso, vendemos o nosso carro, hoje nós estamos com um carro 1.0 e tal. Às vezes as pessoas falam assim: poxa, mas você já foi diretor, tinha carro zero você, carro zero a sua esposa, e agora? Eu falei: agora eu sou feliz, antes eu tinha dinheiro, agora eu sou muito próspero. Prosperidade não tem nada a ver com bem material. Prosperidade é deitar e dormir. Prosperidade é conversar com uma pessoa e ver que ela, durante a sua conversa, a vida dela está sendo transformada. Ontem eu e Rose fomos ministrar em 43 casais, renovando votos aqui em Duque de Caxias. E aí nós fizemos apelo no final do encontro e tal, e foi legal e tal, e não teve nenhuma decisão. Eu falei: isso para um pregador é frustrante, mas Deus coopera para todas as coisas.
E eu guardo dentro do meu coração e estou sempre de boa com relação a isso, porque a semente foi plantada, uma hora vai nascer. E aí, no coquetel ali, a gente conversando, a esposa de um dos participantes falou: olha, eu estou aqui na igreja já faz uns 8 anos, meu marido me acompanha todo dia, em tudo quanto é lugar que eu for, mas ele ainda não decidiu-se por Jesus. A minha esposa: pera lá, chamei ele. Aí eu fui lá conversar com ele. Gente, em 1 minuto de conversa, um homem decidiu por Jesus. Isso não diz respeito a mim, ao jeito da gente falar. Não, diz respeito que a semente já foi plantada e só faltou fazer um convite. E às vezes a gente não faz esse convite. E para mim foi muito legal, para a Rose ministrar em 43 casais, foi bacana. Tivemos um coquetel, foi bacana, mas para mim, a melhor colheita que eu tive em todo o dia de ontem foi essa decisão lá de Jesus. E essa deve ser uma motivação meu e teu. Não importa o que você tem. Depois que eu virei crente, parece que as coisas andaram para trás. Eu tinha uma boa renda, eu ia para a praia sempre, agora tem que ficar na igreja direto. Querido, não diz respeito ao seu conforto, diz respeito à transformação do mundo. Ou você está envolvido com o seu conforto, ou você está envolvido com a transformação do mundo. O que você prefere? Esse é o convite para viver uma vida apostólica. A igreja, ela tem que estar em constante movimento. Você precisa entender isso e entrar nesse movimento. Às vezes a gente vê aí alguns crentes frustrados, achando que eu sou da intercessão, eu tenho que entrar na primeira linha da batalha e eu vou tomar muita pancada. Gente, o poder de Deus é infinitamente maior do que aquele que pode querer dar pancada em você. Você está na linha de frente. O diabo pode até rondar você como um leão, rugindo, falando alto, mas ele não pode te devorar. Ele não pode sequer te tocar. Talvez, isso eu vou falar hoje à noite, talvez algumas coisas que você possa estar pensando esteja atraindo a força dele. Hoje à noite, não perca, que você vai entender alguns princípios sobre como viver uma vida plena e vitoriosa. Queridos, então você está na linha de batalha, tem um agente atrás de você que não decidiu ficar na linha de frente. Quem vai ver a vitória primeiro? É você. É você que vai sentir a vitória primeiro. Queridos, eu fiquei 6 meses como crente girafa quando eu me converti. Girafa? É girafa. Cabeça no céu, mas o pé no mundo. E esse movimento não me fazia crescer. Eu entrei numa célula, aí que eu entendi que era um movimento. Comecei a servir na igreja, eu comecei a sentir o coração da igreja pulsando. Você quer sentir o coração da igreja pulsando? Sirva em ministério, esteja conectado em célula, faça alguma coisa em nome de Jesus. Mas essa igreja aqui, tem umas salas ali que a parede não está bem pintada. Glória a Deus, irmão, aleluia. Pega o pincel, o rolo, a tinta e vem pintar. É simples assim, gente. Quem é a igreja? O pastor Marcelo, a Mônica e a equipe pastoral? Não, é todos vocês. Quem é a igreja aqui? Gente, se isso aqui fosse um clube, eu queria ser sócio. Porque todos nós fazemos parte. Então tem que ter movimento. Você precisa entender que uma igreja apostólica, ela é movimento. Não tem como. Segundo princípio, ela vive para transformar os discípulos. Versos 2 a 5. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo e creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, respondeu eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Queridos, eu não sei quanto tempo você está aqui na igreja, mas em nome de Jesus, eu quero crer que você não continua o mesmo desde quando você chegou aqui. Mas eu quero crer que no começo de janeiro de 2019 você seja diferente daquele que você é hoje. Mas
no começo de janeiro de 2020, você seja infinitamente melhor do que aquele que foi em janeiro de 2019. E assim tem que ser a sua vida sempre. Você tem que estar em constante crescimento. E crescimento dói. Crescimento tira a gente do jeito que a gente vive confortável. Crescimento não diz respeito ao seu conforto. Queridos, discipulado é autonomia. Você gera autonomia. O pastor Marcelo, Mônica, toda a equipe pastoral, ela tem que gerar você em autônomo. Infelizmente, muitas igrejas estão tratando os crentes com mamadeira. Só no leitinho. Mamadeirinha, mamadeirinha, mamadeirinha. Aí o dia que você chega e não tem uma mamadeira para você, não tem mamadeira para mim hoje. Não diz respeito ao seu conforto. Porque eu não sei se vocês já fizeram, eu já fiz, eu convido você a fazê-lo. 40 dias de sólido, você só vai tomar líquido, não vai tomar sólido. Eu sou meio pirado em coisas de buscar mais de Deus. Estou descalço aqui porque eu gosto de ficar descalço. Não, é porque eu dependo mais de Deus. Isso aqui é um propósito que eu tenho com Deus até a virada desse ano. Que eu tenho que entender melhor o que Deus quer para mim, e para isso o conforto do meu pé está me atrapalhando. Eu preciso entender que quando eu andar na rua, eu não tenho que olhar para cima como alguém muito arrogante, eu tenho que olhar para o chão, senão eu vou pisar na caca do cachorro. Tem que ser mais humilde. Eu preciso ser mais humilde. E esse é o convite. Nós como discípulos, nós precisamos crescer. Chega de mimimi. Em nome de Jesus. E nós, como discípulos, vou voltar na questão lá do jejum de sólido. Faça um jejum de sólido de 40 dias. Você vai ver que a partir do 15º você começa a perder o gosto. Você não sente mais gosto das coisas. Sabor começa a sumir. Você só vai sentir o que é doce, o que é amargo, o que é azedo, o que é salgado. Só. Um caldo. Uma vez eu estava com 25 dias mais ou menos de propósito, eu fui pregar numa igreja, o camarada sabia que eu estava de jejum, ele fez um caldo de queijo. Pastor, devia ser um negócio sobrenatural. Devia ser, porque a única coisa que eu senti foi gosto de sal. Querido, mamadeira não faz você sentir gosto. Você tem que mastigar. E para mastigar incomoda. Tem sacrifício. Come uma carne de segunda sem colocar na panela de pressão para você ver. E aí você sente sabor. Você quer sentir sabor de discípulo? Você tem que penar. Não é penar de se sacrificar, não. É penar de você superar os seus bloqueios e as suas limitações todos os dias. Porque todos os dias você vai ver um obstáculo na sua frente pedindo para você parar. Todos os dias. Então, o discipulado diz respeito a crescimento seu e dos seus discípulos. Será que eu sou um bom discipulador? Fácil. Quantos discípulos você fez? Quanta autonomia você gerou? Quantas pessoas que antes não conseguiam tomar decisões sozinhas e hoje tomam decisões sozinhas? Quantas pessoas antes sequer ia na célula e agora está louca para abrir uma célula? Isso é autonomia, isso diz respeito ao seu ensino, isso diz respeito ao seu chamado. Amém? Terceiro, uma equipe pastoral, uma identidade pastoral, ela vive para empoderar os discípulos. Versos 6 e 7. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Aqui começou a igreja sobrenatural mesmo. Aqui de fato começou a igreja. O que é um empoderamento, querido? Nós começamos lá em Guarulhos, nós erramos uma estratégia em uma das cidades que nós fomos líderes. Nós fomos plantar uma igreja da cidade, na cidade de Cruzeiro. E aí tem a ver um pouquinho com a conexão do item de trás, do segundo. E lá na cidade de Cruzeiro, a gente foi um ano, todo sábado, saía de manhãzinha, servia café da manhã na praça, fazia célula, casa de paz, discipulado, aí voltávamos à noite para São José dos Campos. Todo sábado, durante um ano.
A gente tinha recebido uma palavra profética para a nossa vida, que a gente ia liderar uma igreja numa grande cidade. Quando nós fomos enviados para Cruzeiro, eu falei, está errado, arroz. Mas não é lá que Deus quer a gente. Eu falei, obediência gera recompensa. Vamos obedecer, que é melhor obedecer do que sacrificar. Fomos obedientes, mas o povo não quis nos receber. Ele até teve célula, mas não crescia. E isso, de um certo modo, trouxe uma certa frustração para nós. Só que nós fizemos uma estratégia errada. A gente saía sábado com 3, 4 carros, uma equipe, para ir lá. Quando fazíamos celebração, nossa equipe fazia tudo, montava o espaço, botava cadeira, capinha na cadeira, o envelope, colocava tudo. Nossa equipe fazia tudo. O povo de Cruzeiro, o que tinha que fazer? Chegar, sentar e ver o culto. Mais nada. Nós fizemos isso. A gente estava dando mamadeira, pastor, uma madeirinha, e ainda ele experimentava ver se a temperatura estava boa ainda. Quando nós fomos para Guarulhos, aí um ano depois, o paizão chamou a gente e falou, tem um novo desafio, vocês vão para Guarulhos. Agora está um pouco mais perto daquilo que a gente realmente tinha recebido como palavra profética. E fomos então para Guarulhos. Quando nós fomos para lá, nós fomos sozinhos, falamos, não quero levar ninguém. Um monte de gente, não, você deixa eu ir com você. Não, você fica aí, nós vamos sozinhos para lá. Chegamos lá, nós levantamos líderes para tudo. A gente tem que fazer uma celebração. Vamos chegar mais cedo, vamos botar capa na cadeira, aquela coisa toda. Mas como é que faz isso? Relaxa que nós vamos ensinar. E fomos fazendo tudo. Aí tinha que fazer a célula, né? As células foram multiplicando. Aí foi muito engraçado, que a gente chegamos a ir 5 vezes por semana de São José a Guarulhos. E a gente chegava lá na primeira célula, chegava lá e tal, a gente dava o estudo. Na segunda semana a gente sempre chamava um camarada que já estava meio que querendo dar o estudo. Você faz um ponto do estudo. Mas eu? Você faz um pontinho. Estuda ele direitinho. Aí chega na hora, eu falo para você, dou o toque, você vai. Aí ele fazia. Na terceira semana, você dá os 3 pontos. Eu faço abertura, faço encerramento, você dá os 3 pontos. Beleza? Aí ele fazia. Na quarta semana eu falava, olha, eu vou fazer a abertura, você faz os 3 pontos, o encerramento, cadeira do milagre, fica tudo por sua conta. Beleza? Beleza. Na outra semana eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar quietinho, você faz tudo. Aí fica quietinho e faz tudo. Na outra semana, 5 minutos antes de começar a célula, eu ligava para ele, não dá para ir não. Você faz aí, tá bom? E eu deixava umas 2 semanas ele tocar sozinho, depois eu ia lá e corrigia e tal. Isso é empoderamento, gente. Eu não estou querendo dizer que eu não tenho que dar curso de liderança de célula para ele. É lógico que eu tenho que dar curso de liderança de célula para ele. E eu estava fazendo isso paralelo. Mas a pessoa precisa se sentir empoderada. Sabe um mal que a gente tem aqui? Quem é empresário, quem é dono de empresa, quem é gestor aqui? Levanta a mão. Tem aí? Então, quem quer ser empresário, quem quer ser dono de empresa, quem quer ser empreendedor? Levanta a mão. Tem pouco ainda, vou fazer a pergunta de novo. Quem quer ser empresário, quem quer ser empreendedor, gestor, quem que quer prosperar no meio corporativo? Levanta a mão. Deus abençoe tua vida, querido. Só que pessoas assim têm que ser tratadas como ovelha, como qualquer um. Um empresário, só porque ele lidera 200 pessoas lá dentro, que ele não pode servir na recepção aqui, ele não pode botar capinha aqui. É gente como gente. Todos nós temos que ser iguais dentro da igreja. Amém? Então nós precisamos dar às pessoas o título de autônomo. Não autônomo no sentido dele fazer coisa que der na cabeça dele. Mas ele tem que crescer, não tem que ficar todo dia, pastor Marcelo, pastor Mônica, pastor Marcelo, pastor assim. Não, querido. Você pode ligar para ele sim, ó. Deus colocou no meu coração que eu preciso abrir uma célula. Você pode orar comigo? É isso. Quarto, uma equipe realmente apostólica, ela enfrenta a realidade da dureza dos corações. Versos 8 a 9. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Antes do o povo de Deus ser chamado, os cristãos, aquele que acredita em Cristo, ser chamado de cristão, eram chamados de seguidores do caminho. Porque Jesus é o
caminho, a verdade e a vida. E olha que coisa interessante. Paulo, ele falou durante 3 meses. Ele esteve dentro da sinagoga falando 3 meses, todos os dias. Olha, é isso, Jesus é isso, o plano da salvação é esse e tal. Mas a dureza do coração não fez com que essas pessoas aceitassem o que Paulo estava falando. Talvez motivado pelas medalhinhas que eles tinham que parar de vender. Talvez motivado por uma série de fatores. Queridos, vai ter gente que não vai querer crescer. Vai ter gente que não vai querer aceitar a sua fala. Você tem que insistir. Mas vai chegar um tempo que não dá para você perder tempo. O evangelho é urgente. Jesus fala que nós não devemos jogar pérolas aos porcos. É forte essa passagem. Porque o que quer dizer o pérola a porco? Coisas preciosas você está entregando para quem não está recebendo. Então não desperdice o seu tempo. Ore, declare, esteja intercedendo por essa vida, mas não dá para você investir toda tarde na vida de alguém que não quer mudar, não quer se transformar, ele não quer crescer, só uma madeirinha. Você não me ligou no dia do meu aniversário, pensei que você amasse a mim. Gente, vamos crescer. Vamos crescer. Vamos crescer. Não dá, porque às vezes a gente não tem condição de lembrar de tudo. Você pensou se o seu pastor tivesse que ligar para você no dia do seu aniversário, tiver que ligar no dia do aniversário de todos vocês? Se o meu pastor tivesse que ligar no dia do aniversário dos 18 mil membros da igreja, e quando for 1 milhão, como o pastor Paulo Mazzoni liberou a palavra sobre a igreja da cidade, que nós teremos 1 milhão de membros, como é que vai ser? Queridos, não deu para ligar, não deu. Teve um dia que eu e Rose, nós passamos o dia todo bem corrido. Teve velório, enterro, um monte de coisa para fazer, família para consolar, aquela coisa. E um dos discípulos, era aniversário dele. Não lembramos, na boa, não lembramos. Pegou mal, ficou chateadinho. Vai se converter, né? Em nome de Jesus. Então nós precisamos compreender que tem pessoas que não vão querer crescer. E há pessoas, pastor Marcelo, Mônica, equipe pastoral, que vai querer servir ali na recepção o resto da vida. E amém pela vida do irmãozinho que decidiu servir só na recepção. Glória a Deus por isso. Você já imaginou se alguém decidisse não ser mais lixeiro e não existisse mais lixeiro nesse mundo? Como é que seria a nossa vida? Ainda bem que alguém decide sair correndo atrás de um caminhão, catando lixo meu e teu. Mas isso não quer dizer que todo mundo tem que ser lixeiro. Isso não quer dizer que todo mundo tem que ficar servindo só na recepção. A gente tem que crescer, a gente tem que evoluir. No meu WhatsApp, antes eu dizia, está escrito, melhor do que mereço. Agora está escrito, não vivo em perfeição, vivo em progressão. Porque o meu hoje é bem melhor do que o de ontem. E amanhã vai ser muito melhor do que hoje, porque Jesus tem coisas novas para mim. Eu tenho que crescer. Mas tem gente que não quer. E não quer, relaxa. A equipe apostólica tem que entender também. Nós não temos compromisso em mudar. Mas se não deu certo, muda. Se tem algo que a IBM começou a fazer e não deu certo, para. Não insiste no negócio que não está dando certo. Porque tem muita coisa boa acontecendo no mundo, mas nem tudo que é bom para vocês. Nem tudo que é bom para vocês. Tem que ver o que é bom para vocês. Mas alguma coisa tem que acontecer. Amém? Quinto, uma equipe apostólica, ela persevera, mudando de estratégia sem desistir da missão. Ela persevera. Paulo então afastou-se deles,
Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Paulo não desistiu de pregar o evangelho em Éfeso, ele só mudou a estratégia. Se você abrir uma célula na nossa casa e os seus vizinhos não querem vir, você talvez tenha que falar com alguém: queridos, eu preciso de um lar hospedeiro, eu lidero, você abre a casa e eu vou. Você muda a estratégia, mas você vai continuar pregando o evangelho. E o vizinho daquele que abriu a casa vai chegar na casa dele que não viria na tua. A gente tem que mudar a estratégia e a gente tem que persistir. Gente, Jardim Catarina é todo de Jesus, amém? Amém. E nós vamos ver pessoas entrando aqui, jogando armas lá fora, jogando drogas no chão e falando: eu não quero mais isso para a minha vida. Pessoas chegando aqui, desejando restaurar o seu casamento, sua família. Isso é transformar. Isso é persistir, isso é pregar o evangelho da transformação. E que em nome de Jesus, eu e você precisamos caminhar rumo a esse chamado que Deus nos deu. Então, nós precisamos perseverar e mudar a estratégia, se assim for necessário. 6º, uma igreja, uma equipe apostólica, ela crê e manifesta sinais sobrenaturais. Versos 11 e 12, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados, e suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Querido, isso aqui é um princípio, isso não é regra, isso é um princípio. Que nós precisamos sim fazer mapeamentos espirituais. Talvez no quarteirão onde você mora você precisa fazer um mapeamento espiritual. Você precisa ter movimentos espirituais acontecendo na sua casa. Sabe, às vezes a gente vê, o pastor Chris Vallotton, ele fala um negócio muito interessante, que os filhos dele, né, quando criança, ele sempre teve célula, continua a ter célula até hoje, né? 30 anos depois, o pastor Chris Vallotton continua tendo célula na casa dele. Ele é um líder relevante até no mundo, mas ele continua tendo célula na casa dele. E ele, quando os filhos eram crianças, ele convidava um monte de gente, morador de rua, um monte de gente para entrar na casa dele. E tinha endemoniado, manifestava na sala da casa dele, ficava torto, espumava, fazia coisas horríveis na casa dele. Mas também pessoas que chegavam de cadeira de roda, saíam andando. Pessoas que não tinham o braço, depois de um tempo, voltava a ter braço. Os filhos dele cresceram vendo milagres e manifestação de maravilhas do céu. Quando eles foram para a faculdade, nenhum filósofo colocou na cabeça deles que Deus não existe. Porque quando tentavam fazer isso, ele falava: filho, você não sabe o que é um demônio espumando. Você não sabe o que é um demônio rastejando no chão. Você não sabe o que é um camarada entrar com uma cadeira de roda e sair andando. Você não sabe o que é um cara cego voltar a enxergar. Isso você não viu, eu vi. Então você não vem com essa palhaçada por cima de mim, não. Então nós temos que entender que milagres e maravilhas precisam ser apresentados a todos da nossa família. Dentro da nossa casa, da nossa célula. Na célula, vocês têm cadeira do milagre aqui? Cadeira do milagre. Queridos, cadeira do milagre, o nome já fala, é para milagre. Eu quero sentar na cadeira do milagre, que eu tenho uma entrevista amanhã, que Deus me ajude na entrevista. Amém. Mas o que depende de você fazer, é você que tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Eu vou fazer um vestibular, eu quero que Deus me ajude a passar em primeiro lugar. Você estudou suficientemente para passar em primeiro lugar? Porque o Espírito Santo, ele não vai trazer revelação, ele vai trazer lembrança. Lembrança de tudo aquilo que você estudou. Às vezes as pessoas chegam e falam assim: Moacir, eu queria que o senhor orasse por mim, que eu vou fazer um vestibular e tal. Eu falei: amém. Senhor Jesus, traga à mente dessa pessoa tudo aquilo que ela estudou. E que o Senhor coloque como perguntas aquilo que ela estudou. Em nome de Jesus. Então, se você não estudar, não adianta. Tem que fazer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Mas sabe para que serve milagres e maravilhas?
para conectar as pessoas com Deus. Sabe por que serve um louvor e uma adoração aqui na frente? Para conectar as pessoas com Deus. Sabe por que serve uma pregação como essa? Para conectar as pessoas com Deus. Sabe por que serve o seu testemunho de vida no lugar onde você vive? Para conectar as pessoas com Deus. Tudo tem a mesma importância. Os milagres, eles acontecem quando você os decreta. Então, se você está numa célula, alguém sentou na cadeira do milagre, queimou o teu coração que você precisa orar por aquela pessoa, não hesite, levante e ore por ela, porque talvez aquilo que ela pediu, se você não orar, não vai acontecer. Eu vou repetir, se Deus colocou no teu coração de orar por uma pessoa e você não orar, aquilo não vai acontecer. A batata agora é tua. Que você, em nome de Jesus, viva o sobrenatural como uma maneira natural de vida. Sai andando na rua e fala: Senhor, com quem que eu tenho que falar hoje? E aí você vai entrar no supermercado, o caixa de supermercado vai estar azedo, tomou uma mamadeira de vinagre. Aí sabe o que ela espera que você faça? Oh, minha querida, eu queria tanto te agradecer, porque apesar dos problemas que você deve ter na sua vida, hoje você decidiu se levantar e vir aqui e agora está me servindo. Deus te abençoe demais a tua vida. Ele te ama e Ele está cuidando dessa sua vida. Eu tenho certeza que o dia dela vai mudar. Tenho certeza. Porque você foi sensível a Deus de levar uma palavra de encorajamento e de transformação na vida dessa pessoa. Então viva o milagre, os milagres, a transformação dos ambientes como modelo natural de vida. Então nós precisamos crer na manifestações de sinais e maravilhas. Amém? Sétimo e último, nunca se deixe levar ou se conforma com a vida de religiosidade. Não se deixe contaminar com religiosos de plantão. Versos 13 a 16. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes e sacerdotes dos judeus. Um dia, um espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei bem quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Uau! Tomaram tanta pancada, saíram ensanguentados e pelados, porque estavam falando de um Jesus que eles não se relacionavam. Queridos, às vezes você está perguntando: será que Deus existe? Porque Ele não estava quando aconteceu isso comigo, Ele não estava quando aconteceu aquilo comigo. Onde Deus estava quando aconteceu tal coisa? Será que Deus está comigo? A pergunta não é essa. Será que você está com Deus? O Jesus que você tem orado e declarado é íntimo seu? Esse Jesus que você fala, em nome de Jesus, é aquele sujeito sentado num trono lá no céu? Ou aquele que senta do lado do seu sofá pela manhã e você bate na palma assim e fala: senta aqui, Jesus, que eu quero te falar uns troços que está doido aqui para o meu lado. Esse Jesus que você conhece, você tem liberdade de contar piada para Ele? Falar das suas presepadas? Ou é um Jesus só de você buscar a mão dele e falar: Jesus me dá o pão, Jesus me dá o suco, Jesus me dá a comida, Jesus me dá. Tem muito religioso achando que é crente, só porque vai na igreja domingo, só porque lê a Bíblia de vez em quando. Aqui não. Tenho certeza que vocês são íntimos de Jesus, mas você vai encontrar muita gente expulsando demônio sem ter autoridade para isso. Muita gente pregando evangelho sem ter autoridade para isso. O pastor Flávio, que vai pregar aqui no Homem de Honra, ele conta uma história que uma vez ele foi expulsar demônio
na casa de um camarada, e estava lá o demônio se retorcendo no chão. Aí o demônio se levantou, veio para cima dele e botou a mão no sujeito e tal, e ele falou: em nome de Jesus, demônio, saia. A hora que ele esticou a mão para cima, tinha um fio desencapado. Saia dele e sai de mim também. É piada, gente, mas na boa. Às vezes a gente vê muita gente brincando de ser crente. Essa palavra que eu trouxe para você de manhã, nessa manhã de domingo, foi para fazer um alinhamento no que diz respeito à cultura da igreja. Uma coisa que a igreja precisa trabalhar na cultura. A cultura de ser uma igreja apostólica, transformacionista. Uma igreja que tem uma cultura sobre a crença no poder sobrenatural de Deus. As crianças lá do ministério infantil, elas vão estar orando e declarando que as famílias serão transformadas. Os adolescentes vão estar orando em prol à comunidade, orando pela vida do prefeito dessa cidade, os vereadores dessa cidade. A juventude, quando se junta, ela vai estar orando pela santidade da igreja. Os casais, quando se juntam, vão estar orando pela descendência abençoada. As mulheres, quando se juntam, vão estar orando para que as mulheres vivam uma vida mais equilibrada. Os homens, quando estão juntos, vão estar orando para que homens sejam homens segundo o coração de Deus. Isso é uma cultura pré-estabelecida. Então não diz respeito a você ficar aqui neste lugar. Se você tem uma cultura de uma igreja apostólica, você tem uma cultura desta igreja, não importa se você está aqui, se você está a 10 quilômetros daqui plantando uma igreja, você já sabe como é que essa igreja pensa e como que essa igreja age e como o reino se manifesta através desta igreja. Esse é o convite dessa manhã. Quero convidar você a ficar em pé. E aí? Que tal ser uma equipe apostólica? Você entendeu? Recebeu essa palavra? Próxima vez que eu quero voltar aqui, eu quero ver você trazendo mais gente para cá. Mais um. Aqui eu não sei quantas pessoas tem, mas eu quero falar individualmente a cada coração. Quem está faltando aí do teu lado? Quem poderia estar aqui e não está? Não estou dizendo de crente, não. Estou dizendo de quem não foi alcançado. O teu vizinho, o teu primo, teu cunhado, teu irmão, teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha. Quem deveria estar aqui e não está? Talvez seja esse o primeiro que você precisa levar. Atravessar os montes. Sair de Corinto. De Corinto para Éfeso. De Éfeso para o Jardim Catarina. E de Jardim Catarina para o mundo. Amém? Quero orar por você. Pai, nesta manhã, aqui nessa cidade, Senhor, estamos aqui juntos como comunidade, como igreja, como um corpo, para declarar no mundo espiritual que um novo tempo está chegando para essa cidade. Um novo tempo está chegando para o Jardim Catarina. Um novo tempo está chegando para a Igreja Memorial. Nós vamos ver um tempo de avanço, um tempo de conquista, um tempo de transformação, um tempo de mudança, um tempo de persistência, um tempo de transformação do nosso caráter, e a partir do nosso caráter, a transformação dos ambientes onde nós entrarmos. Pai, que o sobrenatural seja sobre a nossa vida, hoje e sempre, em todos os ambientes onde entrarmos. Pai, que este povo, nesta manhã,
Decida viver além de si mesmo. Decida levar para o céu dezenas de milhares de pessoas. Pai, que o testemunho desse teu povo seja a Bíblia aberta na vida daqueles que nunca leram a Bíblia. Pai, que novos dons e talentos sejam derramados sobre a vida desta igreja. Senhor, que em nome de Jesus, poder e autoridade seja sobre a vida desses queridos. Pai, eu declaro que há pessoas aqui que vão simplesmente entrar em ambientes, vão olhar para dentro do ambiente e vão ver uma planta murcha. Depois de um tempo, só pela presença deles, a planta voltará à vida. Pai, eu declaro sobre a vida de pessoas aqui, Senhor, que vão entrar em ambientes onde tem pessoas doentes. Só a presença curará os enfermos. Pai, eu declaro intimidade plena contigo. Senhor Jesus, ouça o clamor do teu povo. Ouça as orações e atenda os pedidos. Mas também, Deus, eu quero te pedir que o Senhor atenda os desejos do coração. Aquele presente, aquele mimo, sobretudo nos pequenos detalhes. Visita o lar de cada um aqui, Senhor. Surpreenda. Esse ano de 2018 falta pouco mais de 30 dias para terminar. Mas eu peço que o Senhor transforme a vida e a história deste teu povo, Senhor. Um vento novo. Uma transformação a partir da nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu relutei para falar isso, mas eu preciso falar. Eu uso na minha mão esquerda uma aliança que eu tenho com Rose, minha esposa. Eu tenho na minha mão direita uma segunda aliança que eu tenho com Jesus. Com essa eu posso falhar. Não posso, mas eu falho. Com esse eu não posso falhar. Se eu não falhar com esse, eu não falho com essa. Eu preciso de mais 2 minutos seus. A Bíblia conta a história de 3 mulheres: Noemi, Orfa e uma nora muito querida, Ruth. Noemi vivia num país, o marido morreu, o filho morreu, ela decidiu voltar para a terra dela. Movimento. As 2 noras falaram: vou junto. Ela falou: não, filho, não estou entendendo, eu não sei se eu vou comer um pão com ovo lá. Aí Orfa fala: ó, para mim não dá. Fui. #parti. Deu um beijo na sogra e vazou. Ruth falou: onde você for, eu irei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei. Onde você viver, eu viverei. Na ceia, Jesus estava com seus 12 discípulos. E ele falou: eu vou fazer uma aliança com vocês. Esse é meu corpo, esse é meu sangue. Nessa mesma hora Judas falou: espera aí, até agora estava bom. Partiu. Orfa se despediu de Noemi com um beijo. Judas entregou Jesus com um beijo. Quem foi Ruth? Bisavó
do rei Davi? Quem foi Orfa? Bisavó de Golias. Pessoas aliançadas geram a descendência aliançada com o reino. Pessoas órfãs geram orfandade contra o reino. Eu pergunto para você, e essa pergunta tem que vazar na sua mente todos os dias: o que você tem com a liderança dessa igreja? É uma aliança ou simplesmente um relacionamento sem intimidade? Ou com intimidade sem aliança? Queridos, saia desta manhã deste lugar aliançados com o reino de Deus acontecendo através desta igreja. Você foi plantado aqui neste lugar. Se você veio de outra igreja, está pulando de igreja em igreja, hoje é o dia de você parar. Chega, aqui você vai ser frutífero e você vai dar muitos frutos e frutos duradouros. Amém? Você vive num palácio. Vive com o rei. Senhor Jesus é o rei deste lugar. Não tenha pensamentos de concubina que tem intimidade com o rei, mas não tem aliança. Que você tenha aliança com o reino através desta igreja. Deus abençoe teu domingo.